E, cara, a verdade é que, de fato, o gestor de tráfego, ele vai acabar. Tipo, negar isso. E, cara, quem tá falando com você é um cara que trabalha com isso. É um cara que trabalha com tráfego pago. E, mano, negar esse fato de que, de fato, o Mark Zuckerberg simplesmente decretou o fim, a morte dessa profissão, que na verdade o termo gestor de tráfego foi algo que foi popularizado, né, pelo Pedro Sobral, mas era uma profissão que já existia, né, de mídia, e o Pedro meio que criou esse termo e a gente pegou, mas já existia essa profissão. E a verdade é que eu vi muitas pessoas negando, né, a realidade. Isso, cara, é só você negando a realidade. Porque, e cara, eu entendo isso. Eu entendo de verdade, porque por um tempo eu também neguei, né? Eu neguei. Só que essa entrevista recente, e eu li o texto dele, né? Eu traduzi esse texto. Cara, de fato, eu vou falar aqui mais ou menos o que ele falou, quais os pontos chaves dessa entrevista. Mas, cara, é um fato. Negar isso e seguir fazendo as suas coisas. Eu tô falando pro gestor de tráfego, fazendo as suas coisas como se nada estivesse acontecendo, é negar a realidade. E com certeza você vai acabar morrendo, perdendo dinheiro. E se você não mudar urgente, você vai ficar para trás. Agora, tem um ponto importante, né, que eu vi. Antes de eu falar o meu ponto de vista, e cara, sem clubismo, sem querer defender o meu pitch, ok? Eu vou dar uma opinião sincera, eu refleti muito sobre isso. E eu não acho que é o fim da gestão de tráfego. Sim, é o fim da gestão de tráfego. Porque quando a gente fala de gestão de tráfego, é que tem gente que fala assim, não, a gestão de tráfego, na verdade, é a gestão de tráfego operacional. Mas o gestor de tráfego é esse cara, entendeu? O gestor de tráfego, gestão, o cara vai gerir o seu tráfego. O que o gestor de tráfego fazia? O cara subia a campanha, configurava a conta, subia anúncio. Agora, quando você pega pequenos negócios, né, você fazia a copy do negócio, você ajudava com referências de criativos. Mas, cara, o trabalho da gestão de tráfego era isso, era gerir o tráfego. Operacional, é clicar nos botões, essa é a verdade, é analisar CPC, CTR, CPM, custo por aquisição, era isso. Então, sim, o gestor de tráfego morreu, vai acabar mesmo, e é isso. É isso, não tem o que negar. Agora, alguns pontos importantes que ele falou aqui na entrevista, e eu queria expor a minha opinião também, e também te falar qual que é o caminho, o que você tem que fazer daqui pra frente, qual que é o certo a se fazer. Então, o que ele fala em resumo, tá? Empresas não precisarão mais criar criativos, imagens, vídeos, textos, escolher público e medir resultados manualmente. Ele não precisa disso. Por quê? O Meta, simplesmente você vai dizer pro Meta o seguinte, quero vender mais disso, quero vender mais daquilo, aqui está meu orçamento, conecte a minha conta bancária e eu vou trazer o melhor resultado que eu posso para você, certo? Então, a inteligência artificial vai cuidar de tudo. Ele vai criar o conteúdo ideal, ele vai encontrar as pessoas certas, e aí eu já tenho uma opinião sobre isso, tá? Ele vai otimizar os resultados com base em performance e não impressões. Mas quem otimiza por impressões, né? E por isso que eu tenho minha opinião aqui que eu já vou dar sobre essas questões. Medir e atribuir resultados automaticamente. Vai existir alguma coisa manual ainda? Não sei. Mas por enquanto o que ele tá falando é isso aqui. Parece que a IA vai dominar tudo, né? Você simplesmente vai dizer o que você quer, e aí ele vai criar o criativo, a copy, a legenda, a imagem, o vídeo. Ele vai fazer tudo isso por você. E aí, o que isso significa para os gestores, né? A função técnica operacional de configurar campanhas acabou, certo? Ou vai acabar quando isso chegar. Porém, estratégia, análise de negócio, brand, posicionamento ainda são críticos e os bons profissionais continuam sendo valiosos. Tá, eu pensei muito sobre isso. E, primeira coisa, sobre a inteligência do Meta hoje e a que vai chegar. A que vai chegar, obviamente, ela vai ser mais inteligente. Só que hoje, por isso que eu tô dizendo, né? Se você falar assim, olha, o pequeno empresário que tem pouco dinheiro, ele não vai precisar mais dar o seu dinheiro pro gestor de tráfego, ele mesmo vai fazer a bagaça, certo? Por quê? Porque ele vai falar o que ele quer vender, e aí, no final das contas, a IA vai fazer tudo pra ele e ele vai ter resultado. Será? Por que eu tô dizendo isso?
Cara, todo mundo sabe que o pequeno negócio, cara, quem é gestor sabe. Você atende o pequeno negócio. Cara, o cara não sabe nada do negócio dele, ele não sabe absolutamente nada. Nada. Ele não sabe o que é um funil de vendas, não sabe o que é uma oferta atrativa. Qual que é o seu diferencial? O cara não sabe falar o diferencial dele, nem sabe o que é isso. Quando fala o diferencial, ele não é diferencial de verdade. É tipo, o meu produto é bom. Então, obviamente, esses pequenos negócios não vão só dar um comandinho para IA, a IA vai fazer tudo e vai dar resultado para ele. Por que eu tô falando isso? Hoje, com a segmentação Advantage, com a campanha Advantage, que o Meta diz que você vai ter 30% mais de venda, 30% mais resultados para negócios locais, não é assim que está funcionando. Basta você ir no meu vídeo, onde, 3 meses atrás, mano, uma enxurrada de comentários concordando, quem tem negócio local, concordando que o Advantage Mais estragou a campanha deles. Estragou. Por quê? Porque ainda assim, para alguns negócios, para alguns tipos de negócio, o público manual faz muito mais sentido. Muito mais sentido. Agora, pode ser que essa nova IA, ela faça essa segmentação de forma mais assertiva. Pode ser. Tudo a gente vai ter que ver na prática, certo? Agora, tem um ponto importante. O tráfego, mesmo com a IA, ele vai continuar sendo apenas o meio da coisa. Ele não é o fim. O que você quer dizer com isso, Alan? Eu quero dizer que o gestor de tráfego operacional, ele só conseguia gerar resultado para o cliente quando o cliente entendia de outras coisas. Por exemplo, produto. Ele tinha um bom produto. Ele sabia fazer uma boa oferta. Ele tinha um funil de vendas. Ele tinha toda uma parada já estruturada. Ele tinha um comercial atendendo. Esse comercial era bom. Agora, pega um negócio que não tem nada estruturado. Você vai fazer um puta tráfego, uma puta otimização. Ele não vai vender. Então, na minha opinião, o tráfego pago, ele não vai morrer nunca. A profissão gestor de tráfego já morreu. Vai morrer em pouco tempo nessa pegada operacional. Só que os empresários, as empresas, ainda assim, mesmo que o Mark fale, não, é só você falar aqui o que você precisa, eu vou gerar... Não vai. Por quê? O tráfego vai continuar sendo o meio da coisa. Mas a IA vai ser inteligente e vai entender o negócio dele, vai entender o público e tudo, e vai criar o criativo perfeito, a comunicação perfeita e vai vender. Vamos ver na prática. Eu não acho que vai ser assim. Por quê? O tráfego vai continuar sendo o meio e para você vender, você vai precisar entender de outras coisas que ou você vai utilizar a inteligência artificial para poder criar e estruturar isso, ou você vai utilizar o teu conhecimento, que é aquilo que está fundamentado para você poder criar boas estratégias, funil de vendas, ofertas, comunicação. É isso que vai se diferenciar. Nesse meio maluco aí de IA, você vai ter uma diferenciação quando você souber se comunicar de forma persuasiva, direcionada com a pessoa certa. Comunicação persuasiva, direcionada. Você só vai vender se você tiver uma oferta boa. Você só vai vender se você tiver um funil bem estruturado. Porque se a gente está falando de vender pizza, delivery, cara, isso é fácil. Agora, dentista. Se o cara não entender nada de como vender o serviço dele, o tráfego pago com a IA que o Meta está prometendo não vai resolver a vida dele. Ele ainda vai precisar construir pilares importantes para que o tráfego resolva. O tráfego é o meio da coisa, ele não é o fim. E esse é o grande ponto que eu penso. Então, o gestor de tráfego que não quiser morrer, continuar prestando serviço, continuar ganhando dinheiro, continuar fazendo com que empresas paguem para ele continuar fazendo o trabalho dele. Primeiro ponto, mesmo que tenha tudo feito por IA, ainda assim vai ser necessário alguém administrar esse IA, né? Pelo menos saber como configurar as coisas. Ou será que vai apertar um botão, vai configurar, vai vincular a página? Não vai precisar apertar em nada. É um único botão e tudo vai ser feito. Se for assim, ok. Se não for, ainda assim vai precisar de um cara que entenda o básico disso aqui para gerenciar. Tem empresário que não vai querer. Ele não vai querer fazer isso. Ele vai terceirizar. Primeiro ponto. Segundo ponto e o mais importante. O cara que fizer tráfego no Meta, no Google, ele não vai ter resultado só porque ele está fazendo tráfego e a IA está falando que vai dar resultado para ele. Ele vai ter que ter uma landing page ou uma oferta, seja lá para o WhatsApp, seja para uma landing page, um site, um cardápio, ele vai ter que ter uma oferta atrativa. Ele vai ter que ter uma comunicação persuasiva e direcionada para cada uma das etapas. Ele vai ter que estruturar muito bem o seu funil de vendas. Dito isso, você que é estratégico, você que entende de funil, de oferta, de comunicação e principalmente fazer bons criativos,
você ainda vai ser o profissional requisitado. Você ainda vai receber muito bem pelo trabalho que você está fazendo. Então, o tráfego pago, ele vai ser uma coisinha, uma pontinha do seu trabalho. Porque o cara não vai querer fazer, vai terceirizar, você simplesmente vai usar. Ou seja, vai otimizar o seu tempo. Você vai ter mais tempo para você, de fato, se tornar o profissional que domina habilidades, veste chapéus que hoje talvez você não vista. Mas é o que de fato vai te fazer vender. É o que de fato vai fazer o teu cliente vender. Então, o que eu acho? Eu acho que se você dominar inteligência artificial, como que você utiliza inteligência artificial? Por que eu falo? É o seguinte, a mesma analogia eu utilizo pro Meta que ele tá trazendo. Eu falo, pô, é só falar isso aqui e tá tudo certo. Pô, o ChatGPT, qualquer inteligência que tenha linguagem parecida. Se você não sabe utilizar o chat, ele te dá respostas genéricas. Se você não souber utilizar a inteligência do Meta que ele vai trazer, cara, ele vai provavelmente fazer copies genéricas, anúncios genéricos. Se destacar disso vai ser muito fácil. Só que só vai se destacar quem souber fazer isso. Então, esse é o ponto. Então, o cara que dominar essa inteligência, não só do Meta, mas principalmente inteligências que vão servir como ferramenta, braço para performance, para resultado, e considerando que você tem uma base bem consolidada, bem fundamentada, você vai se destacar, porque você vai ser o cara que vai gerenciar a IA do cara e vai construir um funil, um fluxo de mensagem, vai construir um funil de vendas para ele, vai construir um agente especializado. Você vai construir comunicações para cada uma das etapas. Você vai construir uma estratégia que, no final de tudo, você vai rodar o tráfego, vai rodar essa estratégia para ele e aí sim vai gerar resultado para esse cliente. Então, é simples. Basta você ser o cara, deixar de ser o cara que olha para a plataforma e começar a olhar para outras habilidades que sempre e ainda serão importantes para que você de fato tenha resultados. Então, o tráfego nunca vai morrer. Tem gente que acha que o tráfego vai acabar. Não vai acabar, o tráfego vai seguir normal. Até porque o Meta agora vai ganhar muito mais dinheiro do que antes. Quem nos acompanha aqui há mais tempo sabe que a gente ficou uns 20, 25 dias sem postar. E esses dias que a gente ficou sem postar foi justamente porque estávamos repensando o nosso negócio por conta de todas as mudanças que estavam acontecendo. E esse tempo que a gente ficou parado, deu tempo para refletir bastante. E a gente construiu uma parada que vai fazer com que você não morra lá na frente, que é o tráfego estratégico com IA. A gente acabou de lançar ele. Se você quiser acessar ele por um preço, cara, fenomenal, absurdo, tá um preço absurdo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Clica nele, dá uma olhada em tudo que você vai receber e aproveite o bilhete de membro fundador para que você ganhe o seu desconto, tá? Basta digitar lá membro fundador no checkout, você vai receber um baita de desconto para fazer parte dessa primeira turma e parar de ficar olhando para a plataforma e começar a olhar para aquilo que realmente importa e que vai colocar dinheiro no seu bolso, dinheiro no bolso do seu cliente e de fato te fazer vender.